Tradução do testemunho do dia 24 do 5º mês de 2020. Em sonhos, fui levada na frente de um templo. Era um templo adventista. Lá eles me disseram: ouça com atenção. Meus ouvidos foram aguçados e ele começou a falar e disse: essa igreja começou pura. Tudo foi dado para que conhecesse a verdade, mas desde um longo tempo, ninguém que tenha entrado nela pôde receber a verdade. Ele disse: observa. Meus olhos se transformaram como raios que podiam ver através das paredes, e foi-me mostrado o porão nas profundidades daquela igreja. Lá, vi uma reunião com muitas pessoas e perguntei: quem são elas? Ele respondeu: são donos de muitas igrejas, inclusive desta. Logo, ouvi um dizer, passando na frente de todos: tudo está pronto. Nesse fechamento, temos avançado e tudo já está calculado. Agora, ao reabrir, ninguém notará a mudança. Fiquei alarmada e disse: o que mudou? Foi-me dito: vamos? Saímos de lá e estava na frente do templo. Eu vi alguns construtores saindo de lá com suas ferramentas de trabalho e disseram para um que estava do lado de fora: tudo já está pronto, você pode entrar. Eu vi como muitos entraram e me disseram: entre, você deve testemunhar isso. Entrei e, ao atravessar a porta, vi um corredor grande e amplo, e à direita dele, uma estátua de bode alado, com chifres e com um símbolo maligno ele fazia em sua mão. Aquela estátua era preta, e ao lado dela havia uma porta. A outra porta estava à esquerda, e havia um mural com os 10 mandamentos quebrado, com peças que estavam faltando. Entre essas duas portas, no corredor, um homem bem vestido. Quando as pessoas chegavam, ele perguntava onde elas desejavam ir, e elas decidiam. E lá, ele as conduzia e abria a porta para eles. Eu vi um homem que entrou, e ele perguntou em qual dos 2 lugares que ele desejava adorar. E o homem decidiu pelo lugar que tinha a estátua. Quando ele abriu a porta, eu observei que havia muitos ídolos ali, velas acesas e um tapete vermelho. No que outra pessoa entrou e decidiu ir até a porta, que tinha o letreiro dos mandamentos quebrados. Quando abrir a porta, vi muitos bancos, com muitas pessoas, um grande tapete vermelho que revestia aquela grande sala e um que falava do púlpito. Ouviu dizer: hoje é um grande dia, finalmente em casa novamente, e com uma experiência única em nossas vidas, que nos levou a ter mentes mais amplas para o bem comum. Eu mal podia suportar ver o que estava vendo, e ouvir isso foi tão terrível para mim, que entrei na grande sala e lhes disse: como podem estar aqui sentados, segundo vocês, louvando a Deus, no mesmo lugar onde há um santuário satânico? Como ousam, segundo vocês, adorar a Deus e a Beelzebu ao mesmo tempo e pensar que Deus aceita isso? Beelzebu não tem problema, porque tudo o que ele é torto, mas Deus é santo e só aceita adoração leal. Ele não mistura um coração dividido, ele não o aceita. É que vocês não se dão conta da gravidade desse pecado.
O pecado não é um jogo, é a morte, e morte eterna. Acaso desejam isso? E nisso, o que estava no púlpito respondeu: Deus sabe tudo. Ele nos deu livre-arbítrio para usarmos e não nos castigará por isso. Confie em mim. Deus e eu falamos, e depois que não acendam velas para Baphomet, ele estará conosco. Minha indignação cresceu e eu disse: mentira. Você é um filho da mentira e corre atrás do pai da perdição. Sua boca declara sua destruição, seduz muitos ao mesmo. E vocês? Por que não reagem se suas próprias vidas estão em jogo? Acaso não veem o destino que os espera? Pretendem jogar com Deus e depois rogar por salvação? Acaso não notaram que estão nesse lugar, sob o mesmo teto de um altar satânico? Vocês não perceberam ao entrar que o letreiro dos 10 mandamentos está quebrado? Não se recordam da história de Sodoma e Gomorra? Acaso vossas mentes foram obliteradas e não podem raciocinar? A história de Noé, o povo de Israel no deserto, esqueceram disso? Todos me olhavam atônitos, mas ninguém falava. Aquele que estava no púlpito falou e disse: quem está com ela, deixe este lugar e não volte. Ninguém se levantou. Todos permaneciam como que colados aos assentos. Então, meu acompanhante ordenou que eu fosse embora, e eu saí daquele lugar com um grande choro e dor no coração. Então, fui levada para trás daquele campus e vi uma grande sala de jantar. Lá estavam eles, todos aqueles que adoravam o inimigo e aqueles que supostamente adoravam a Deus. Havia um corredor que levava aos banheiros, e naquele corredor havia um portão enorme que atrás dele tinha um armário com escaninhos, e nestes cartas, e cada escaninho tinha um nome. Estendi a mão e peguei uma carta e olhei para ela. Havia um cheque endereçado a uma pessoa e o cheque era de alto valor. E assim eu olhei e cada carta tinha um nome e um cheque. Então o que estava pregando foi até mim e me disse: apesar de sua rebeldia, olhe, aqui está a sua carta. Olhei para onde ele me apontou e vi uma carta com meu nome e um cheque. Ele me disse: pegue. Eu disse a ele: nunca, jamais tomaria algo proveniente do inimigo de Deus. Eu saí correndo daquele lugar e, quando estava do lado de fora, eu disse: ó Senhor, o que fazer? Vendem sua alma por tão pouco. Foi-me dito: afaste-se, vá para o outro lado da planície, corra e não te detenhas até chegar lá. Corri, corri com todas as minhas forças. Logo cheguei exausta e fadigada, logo vi uma grande bola de fogo que desceu do céu e caiu sobre aquela estrutura, reduzindo-a a cinzas. Eu chorei muito, muito. Fiquei atordoada no chão. Eram muitos os que estavam lá. Nenhum reagiu às minhas palavras. Eu não podia acreditar que perderam a vida para seguir homens mortais como eles. Então, naquele momento foi-me dito: venha. Eles tinham todas as evidências e escolheram. Fui levada para um lugar de paz. Era um lugar muito bonito de se ver. Ali havia algumas pessoas cujos rostos irradiavam paz. Lá, a adoração estava plenamente completa e os anjos cercavam o lugar, guardando os herdeiros da vida eterna. Nesse momento despertei, orando, rogando, implorando a Deus por aqueles cujas vidas eternas estão em perigo. Queira Deus que possam ouvir antes que seja tarde demais. Que o Senhor nos dirija e nos guarde de todo tropeço.